Oi, gente, bora fofocar, meu povo. Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Tem um tempo que eu não apareço, né? Tô bem sumidinha esses dias. Porque, meu Deus, tem um pelo no meu rosto, sai pelo. Tô bem sumidinha esses dias, porque faz São João, fez... como é? Esqueci até como é que fala. Festa junina. E aí acabei não gravando nenhum vídeo de fofoca, então vou gravar agora pra vocês os vídeos de fofoca. E eu tô um pouco atrasada nas fofocas, eu sei, mas é isso que acontece quando você prefere festejar e comer munguzá do que gravar, né? Gente, eu tô comendo munguzá. Isso aqui na cidade de vocês, na região de vocês, é munguzá ou é canjica? Aqui a gente chama de munguzá. Então, uma delícia. Misericórdia, tá uma delícia. Ok, vamos lá. A fofoca de hoje, a gente vai falar sobre as Chiquititas. Yasmin, quem é as Chiquititas? É uma das Chiquititas. Deixa eu ver o nome aqui dela, que eu nem lembro o nome da bichinha. Gabriela Saraiva. Aparentemente, ela e a mãe dela ela e a família dela, né, porque foi ela, a mãe e o irmão, se mudaram para os Estados Unidos. Para realizar o sonho da Gabriela, que era ser atriz internacionalmente, né, para ela ser reconhecida. E aí ela acabou postando um vídeo com a mãe dela falando das dificuldades que é morar lá nos Estados Unidos, o famoso sonho americano, como todos dizem. E aí ela falou que a realidade é muito mais embaixo. Só que o que acontece? As pessoas acharam de muito mau gosto ela forçar, entre aspas, porque a gente não sabe se ela forçou, né? Mas ela forçar a família a se mudar para os Estados Unidos para realizar um sonho que é dela. Sendo que eles podiam estar aqui no Brasil tendo uma vida muito melhor do que eles estão tendo lá. Mas é basicamente isso. A gente vai assistir aqui o relato dela e vai entender melhor o que foi que aconteceu. Aqui, ó, play no vídeo. Aqui foi quando ela se formou, né, parece, ou quando ela passou. Aqui, ó, 2 anos de Community Contagion. UCI, não sei o que, não sei o que. Não entendi nada. Meu inglês é 0. Aí ela tá fazendo psicologia. Pelo menos foi a hashtag que ela botou aqui, né, de psicologia. E os comentários foram desativados. Ela tá fazendo a faculdade de psicologia lá fora. E enquanto ela trabalha como atriz e a mãe dela trabalha também com outras coisas. E aí foi isso que chocou mais as pessoas, né? Vamos colocar aqui pra gente assistir. Aí a manchete tá escrito bem assim, ó. Ex-atriz de Chiquititas chora ao revelar dificuldades nos Estados Unidos. Aí agora a gente vai dar play no vídeo. Play. Momentos que já pensamos em desistir de morar nos Estados Unidos. A língua. Eu cheguei aqui sem falar nada de inglês, ainda continuo. Não, você melhorou muito. Ah, mas eu tô engatinhando, tô falando que nem uma criança de 2 anos de idade. Mas consegue bater um papo, mas no começo foi muito difícil mesmo. Isso pra mim é uma coisa muito difícil, inclusive assim, vai no médico. Como que eu vou falar com o médico? Vai no veterinário levar o Léo, por exemplo. Como que eu ia falar com o veterinário? Eu ajudo. Então eu dependia muito de outras pessoas no começo, porque a Gabi também não falava tão bem inglês, nem o Guilherme. Então isso daí fez eu pensar em desistir muitas vezes. E às vezes ainda... É porque é bem complexo, né? Você vai para o outro lado do mundo. Não, nos Estados Unidos não é nem tão longe assim, mas você vai para outro país, que a língua é totalmente diferente da nossa. E aí você não tem como se comunicar e você tá morando lá. Mas você não sabe falar nada do idioma, deve ser extremamente difícil mesmo. E complexo, tipo... Porque pelo menos o que pedem é pra gente saber o básico.
que a gente não precisa saber, sei lá, todas as normas e como funciona lá, mas pelo menos saber se comunicar. Então ela não conseguiria ir no médico se ela estivesse sozinha, ela não ia conseguir comprar nada no mercado se ela estivesse sozinha. Levar o cachorro dela no veterinário, por exemplo. Ou até pedir ajuda. Como é que vai pedir ajuda se a pessoa vai te entender, vai conseguir compreender o que tá acontecendo se você nem consegue se comunicar direito? Complexo. Por isso eu ainda penso. E você? Eu tinha uma carreira bem consolidada, mais ou menos, no Brasil. Claro, não era, sei lá, bam, 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 mas eu trabalhava bastante. Nunca ficava, tipo, muito tempo parada. E aí, mudando pra cá, as coisas mudam, né? Porque começa do zero. Então, essa coisa, essa pressão também, porque tem muita pressão triste. E aí, por isso que às vezes eu já pensei em desistir, porque eu não gosto que minha mãe tem que trabalhar muito. Minha mãe, que saco, gente. Hoje foi um momento muito difícil pra mim. Sim, tipo, minha mãe trabalha muito, cara. Minha mãe não tem tempo pra nada. E mesmo assim, todo o dinheiro vai pra pagar aluguel, comida. E aí, isso me deixa triste, porque eu queria poder fazer mais, só que... Aí, esse é o motivo maior, assim. Isso, logo no começo, meu filho chegou pra mim e falou: mãe, você não é mãe. Você não é mãe, você é provedora. Me julgando, sabe? Isso pra mim foi muito difícil, porque eu sou pai e mãe, e eu quero dar o melhor pra eles, mas aqui, infelizmente, é muito dinheiro, gente, que tem que ter pra você conseguir sobreviver aqui. É muito difícil, as pessoas têm essa visão de tipo assim, ai, vai mudar, vai ser tudo fácil, vai conseguir emprego rápido. É muito difícil, até pra quem mora aqui também, porque tem muita pressão externa. Gabi não vai voltar a fazer novela? Gabi isso, Gabi aquilo. Diretores, produtores, agentes, tipo... Aí às vezes a gente fica, será que eu fiz merda? Eu era administradora de empresas no Brasil, eu era empresária antes da Gabi nascer, até a Gabi crescer um pouquinho. Depois eu passei a ser empresária da Gabi, e aqui eu tive que começar a ser babá. E eu amo criança, mas às vezes a gente pega umas criancinhas meio que... Mimada, que complicada. Ou seja, ela tinha uma carreira extremamente consolidada no Brasil e foi para os Estados Unidos trabalhar de babá para realizar o sonho da filha dela. E aí trabalha muito mais do que deveria estar trabalhando. E literalmente se mata de trabalhar. Porque ela falou que a mãe dela só vive trabalhando e todo o dinheiro que recebe é para pagar as contas. Então eles estão lá, vivendo todo esse piruê pra ela realizar o sonho dela. E ainda por cima, ela era empresária quando morava aqui no Brasil, que ainda piora muitas coisas, porque tipo, não é como se ela fosse, sei lá, uma trabalhadora informal CLT da vida, que trabalhava 6x1, algo do tipo assim, gente, não é como se ela trabalhasse das mesmas coisas aqui e trabalhasse lá. Aqui ela tinha uma carreira consolidada, trabalhava bem, ganhava bem, e lá ela tá tendo que ser babá do filho dos outros. É porque as pessoas têm muito essa ilusão de, ai, o sonho americano, o sonho americano é pro americano, gente, não é pro estrangeiro que tá entrando lá. E agora mesmo tá pior ainda, porque eles estão tirando todo mundo do país, né? O presidente, né, tá expulsando todo mundo do país. Então é bem complexo, seja legalizado ou não, ele tá expulsando quem ele acha que pode expulsar. Então você fica em um país que não é sua terra, não é seu lar. E ainda ter todas essas dificuldades é complexo demais. E tipo assim, mesmo assim, são poucos casos de pessoas que vão para os Estados Unidos e conseguem ficar ricos ou viram a chavinha, né? Tem uma mudança extraordinária. São poucos casos, são pessoas que chegam lá fluentes em inglês, ou às vezes nem fluentes, mas sabem se comunicar, não tem filhos, que é o caso dela, não tem cachorro, vai sozinha. Então ela que vai com a família é muito mais difícil. Tem gente que vai sozinho, leva a família depois, porque já tá com um dinheiro bom, já tá estável. Então, tipo assim, eu acho que não é fácil. Se no nosso país já não é fácil, imagine em um país que você não conhece nada, não conhece ninguém, não tem ninguém pra te ajudar, não é? Acho que é muito mais complexo. E a realidade é muito diferente, gente. O buraco é muito mais embaixo, como dizem.
E assim, quando a criança começa a te maltratar, eu muitas vezes pensei em desistir. Assim, minha autoestima vai lá Minha mãe embaixo. voltava muito triste pra casa. Assim, já teve situação assim, a criança chutar e falar, ah, sai daqui, vai embora. Que o motivo que mais já me fez pensar em desistir foi ver minha mãe triste, tipo, quando a minha mãe se sente muito sobrecarregada. Eu não gosto de ver minha mãe. Um momento que eu já fiquei muito triste foi que na high school, eu sou uma pessoa, gente, que eu não sou falsa e eu não fico tentando ser amiga de todo mundo. E eu não quero ter pessoas só pra ter pessoas pra passar o tempo. Então, na escola, a minha melhor amiga é a Alissa. A Alissa tava sempre estudando. Então, às vezes no recreio, ela tava estudando. Às vezes eu ia estudar também, mas eu ficava muito sozinha no canto. E aí E nós brasileiros, acho que a gente é muito intenso, né? A gente gosta de abraçar e gosta de amigo. E aqui também faz muita falta pra mim também isso. Ainda mais nos últimos anos, eu não sei, é muita... as pessoas esperam muito de você, do seu futuro. Você tem que saber pra onde você tem que ir pro college, você tem que ter a sua vida toda planejada. E aí é todo mundo meio que fingindo tá bem. Fizemos esse vídeo pra mostrar a realidade e dizer que nem tudo são flores. e que às vezes você vê na internet uma coisa, acha que a vida da pessoa é perfeita, mas então pra gente que é imigrante, não tem o inglês perfeito. A gente não consegue ter um plano de saúde aqui, porque um plano de saúde aqui é surreal de caro. Tanto que às vezes fala assim, tô achando que eu tô ficando doente. Gabriela não vai ficar doente, não. Fica doente, já. Porque se ficar, tem amiga nossa que já ficou doente, que é $8.000 de um dia pra tomar um sorinho no hospital. Esses momentos são bem difíceis. Sim, os momentos que... Logo que a gente chegou aqui, começou o Guilherme dar problema na escola. E ele disse que ele não entendia também as coisas e foi tudo novo pra ele, então ele começou a dar trabalho. Mas aí depois ele deu de novo. E eu não consegui comunicar com a escola. Chegar lá com o Google Tradutor, mas daí o Wi-Fi não pegava, a internet não pegava e eu dentro da salinha tentando falar com a professora e a professora não me entendendo. Então esses momentos também eu falei, gente, eu vim pra cá pros meus filhos estudarem. O que eu tô fazendo? Assim como você também tem seus momentos pra baixo, nós também temos, todo mundo tem. E é isso, vamos juntos, não vamos desistir, não vamos deixar que nossos momentos de fraqueza... Filha. Eu vou tentar, tô tentando, te juro, te amo. Gente, esse é basicamente o vídeo. Esse não é o vídeo em si. Ela postou, acho que foram 7 ou foram 6 vídeos, explicando toda a história dela, do começo ao fim. Vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês como é. E aí ela explicou a história dela e falou um pouco sobre as coisas. Ai, meu Deus, não tava gravando não, foi? Oh, meu Deus. Uai, gente. Não tava gravando, eu fui tapeada, fui enganada. Mas tudo bem. Eu consigo consertar depois. O que eu tava falando? Sim, ela começou a ser bastante julgada por causa disso. E pela forma também que a mãe dela tá no vídeo, extremamente abalada, que dá pra ver que ela não tá ali porque ela quer, ela tá ali pela filha. E ela falou que pelo filho também. Eu tava até me questionando, tipo, será que ele também queria isso, viajar pros Estados Unidos, ou era um sonho só dela, da Gabriela? Mas parece que ela foi pelos 2 filhos, né, pra ter uma educação melhor, pra eles conseguirem fazer faculdade lá, estudarem lá. Acho que é bem complexo e, assim, gente, teve muita gente julgando, né, botando a culpa nela, tanto que tem a maioria dos vídeos que ela postou, os comentários estão tudo desativados. Mas é aquela coisa, você sair do seu país, que você tem uma estabilidade boa pra você passar perrengue lá fora, é muito complexo, gente. Não vou mentir pra vocês não, é bem, bem, bem complexo. Mas enfim, vou mostrar só uma parte. A gente vai assistir aqui porque são muitos vídeos e os vídeos são muito grandes. Por isso que a gente assistiu esse resumão, né, da metrópole, pra gente entender mais ou menos o que foi que teve. Aí eu vou botar aqui uma parte pra vocês entenderem que ela fez várias partes gravando na história, explicando a história dela lá no TikTok. Mas bora lá, play no vídeo. Parte 4.
Parte 4, contando nossa história. Dezembro de 2019, mudamos pra Califórnia. Veio eu, minha mãe, meu irmão e meu cachorro. E aí a gente ficou na casa do Pedrinho, né, mãe? Sim, fomos direto pra casa do Pedrinho, onde eles nos recepcionaram muito bem por 10 dias até a gente encontrar o nosso apartamento. Sim, aqui na Califórnia as coisas são muito caras, gente. De verdade, é um dos lugares mais caros. E aí a gente acabou optando em ficar todo mundo que eu digo a minha família, no apartamento de um quarto. Aí, em janeiro, cada um começou sua escola, porque a gente se mudou com o visto F1, minha mãe é F1. Meu visto de estudante, na qual eu tinha o direito de trazer meus 2 filhos como dependentes. Sim, ela tinha que estudar inglês todos os dias. Era todo dia ou quase todo dia? Era todos os dias e era bem traumatizante pra mim, que eu nunca tinha feito inglês na vida e comecei assim numa sala de aula. Sim, e eu também comecei na minha high school de artes, como eu tinha falado pra vocês no outro vídeo que eu passei. E meu irmão também começou a estudar na high school dele, que normalmente a high school aqui, você tem que estudar na high school mais próxima da sua casa. 3 meses depois que a gente começou as aulas, pandemia! Aqui na minha escola, o povo todo de máscara, eu não tava entendendo nada, porque não sabia nem falar inglês direito, e aquele povo de máscara. De luva, colocando álcool e tal. Daí eu recebi um e-mail da escola falando que ia ficar uma semana sem aula, até descobrirem o que estava acontecendo. Aí no começo, né, todo mundo fica meio felizinho, sem aula, mas Mas aí... eu, né, tava me sentindo... Aí, cara, as coisas começaram a ficar bem complicadas. Quando realmente todo mundo foi pra casa, foi um momento muito difícil. Aprender online, quando você não é inglês fluente, é tipo assim... O Péssimo. que tá acontecendo? Eu não tinha computador na época, a Gabi não tinha mesinha de estudo, então a gente começou a procurar mesa de estudo para se adaptar online e comprar computador para poder estudar, foi o caos, e daí ia no mercado, não tinha água, não tinha comida. Além de ser um momento difícil em geral, financeiramente também estava complicado, porque as coisas eram caras, não estávamos conseguindo aproveitar o que a gente veio aqui para fazer. E pessoas aqui bem próximas da gente estavam meio que incentivando a gente a ir embora do Brasil. Muita gente não entendia o que podia acontecer e assim, começaram a falar, se eu fosse você, eu ia embora. Mas aí a Gabi ficava arrasada, porque era o sonho dela estar aqui estudando. O Gui também ficou bem chateado. A gente falou assim, acho que a gente pode então focar no vídeo do YouTube. Começar a fazer vídeo do YouTube. Mais conteúdo. Porque também tava caindo meu YouTube, gente. Vocês sabem, né? Antes o YouTube era tipo bam, 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 e depois foi caindo. Mas a gente mesmo assim tentou postar numa quantidade maior pra ver se ajudava. Mas não tava dando muito resultado e sem publicidade, sem nada, porque a gente tava aqui. Sim. Então, uma amiga ofereceu que eu podia ajudar ela na entrega de comida, e eu fui, no meio da pandemia, começar a entregar comida. Aí vai ficando morder. Depois de um tempinho, finalmente, durante a pandemia... Porque ela queria fazer a faculdade de artes lá. Ela teve até algumas participações em filmes americanos, aparentemente. Eu não sei se ela fez algum papel muito grande, mas ela teve algumas participações, sim. Que eu vi a galera comentando, principalmente no TikTok. Mas é aquilo, né? Teve muita gente que falou que não sentia empatia ou dó ou pena, porque foi algo que eles resolveram fazer porque eles queriam. Eles estão passando por tudo isso porque eles querem. Só que assim, em partes eu concordo, eles realmente estão passando por isso porque eles querem. Mas é o sonho deles, né? Eles querem fazer isso, gente. Quem tem? Vai fazer o quê? Elas só estão falando para outras pessoas que têm esse mesmo sonho, essa mesma vontade, não vão assim achando que é as mil maravilhas que todo mundo pensa. Tem muitas pessoas que ainda acham que é aquele, ai meu Deus, vou ir para os Estados Unidos e vou ficar rico. Então assim, eu acho que ela tá falando mais pro caso de conscientizar quem está pensando em fazer a mesma coisa. Pandemia ainda, eu recebi o convite pra fazer Tudo Igual, Só Que Não. Foi uma esperança pra gente. Foi uma esperança, minha primeira série como protagonista. A gente foi pro Brasil, todo mundo, até o cachorro. E alugamos um apartamento pra uma amiga minha. Ela queria vir morar na Califórnia, então a gente deixou ela morar no nosso apartamento. A gente começou a gravar e as gravações pararam por causa do Covid de novo, porque deu um ápice maior e tal. As pessoas começaram a pegar Covid dentro do elenco, da produção. E detalhe, a gente não sabia se a gente ia conseguir voltar para os Estados Unidos, porque os aeroportos estavam fechados para o retorno.
A gente ficou quanto tempo Pronto, lá? elas Seis foram meses. contando toda 6 toda a meses. história E delas, conseguimos voltar. e tudo que elas Só que passaram, aconteceu uma e coisa muito grave pororó. depois, que eu vou contar no próximo vídeo, que tá É muito isso, longo gente. esse. Teve muita gente que deu opinião também, né, do que tava achando de tudo isso, se concordava, se achava legal, se não achava. E aí a gente vai ver aqui, a gente vai assistir. Peraí, só um minutinho. Pronto. A gente vai assistir aqui o que a galera tá achando de tudo isso, né? O que a galera comentou. Vocês sabem que eu gosto de ver a opinião também das outras pessoas. Coloquei aquele vídeo só pra vocês terem noção de que, tipo, aquilo era um recorte muito pequeno. Então vocês pensam vários vídeos, tipo 6, 7 vídeos de 3 a 4 a 5 minutos no mínimo, dela explicando a história dela. Então aquilo foi um recorte do recorte do recorte. Não é pra julgar a menina de acordo com aquele recorte, tá? Se vocês quiserem entrar no perfil dela no TikTok, ainda tá lá todos os vídeos dela explicando como era a história dela. Porque ela conta desde o comecinho, as primeiras atuações, os papéis pequenos, chiquititas, até chegar lá nos Estados Unidos e tudo mais. Mas o foco mesmo é a questão delas estarem passando todos esses perrengues nos Estados Unidos e até agora não ter voltado. Mas enfim, bora lá ver a opinião dos blogueiros, dos influenciadores, dos portais de comunicação, como vocês queiram chamar. Tá? Bora lá, play no vídeo. A vergonha, né? Essa Gabriela Saraiva, ô, gente, pelo amor de Deus. A menina com 15 milhões de seguidores. A menina sendo tudo, entendeu? Influenciadora, atriz, ex-chiquititas, aqui. Tudo pra ter uma vida estabilizada, entendeu? E dar coisas boas ali pra família dela. Ela resolve ir pros Estados Unidos. E acha bonito ela postar um vídeo aqui na internet em que a mãe dela deixa muito claro a quantidade de perrengue que ela tá passando lá e o quanto a mãe dela tá tendo que se matar de trabalhar pra ter o mínimo. Por quê? Porque a filha dela resolveu seguir um sonho lá fora, né? Óbvio que a mãe não ia deixar a garota aí sozinha, foi também. Tá se fodendo lá fora. Isso tudo porque você comprou um sonho e largou uma vida estabilizada. E aí só o que passa na minha cabeça é, velho, você com 2, 3 milhões de seguidores, de verdade mesmo, em redes sociais como TikTok, Instagram e etc., você já consegue viver ok no Brasil, tá? Ok, assim. Eu não falo com muita grana, mas ok. Isso eu tô falando sem você fechar a publicidade. Você com 15 milhões, sendo atriz, sendo influenciadora, você com uma carreira já consolidada. É sério que a galera é tão perturbada ao ponto de achar normal ir pra fora e depois gravar um vídeo que óbvio que a mãe dela tava, tipo assim, totalmente incomodada. Por que você não volta pro Brasil e tenta estabilizar uma vida aqui pra sua mãe minimamente ter uma vida digna? Aí você tem que ir pros Estados Unidos pra fazer sua mãe ficar trabalhando igual a condenada, bicha. Ah, não, gente, olha, tem umas coisas que é demais pra minha cabeça. Puta que eu pariu, velho. Gente, também acho bem complexo isso. Como eu falei pra vocês, é muito, muito, muito complicado. Mas a mãe dela já defendeu ela diversas vezes, falando que ela não tá lá forçada, que ela tá lá porque ela quer, pra dar um futuro melhor pra família, né, pros filhos dela, piriri pororó. Ela, como mãe, ela sempre vai buscar fazer o melhor pros filhos dela. Seja a coisa mais horripilante e impossível do mundo. E, tipo assim, pra gente é algo irreal, claro. Porque, tipo assim, meu Deus, elas tinham uma vida consolidada aqui, tinham uma vida estável aqui, foram lá e tá passando esses perrengues. Então, pra gente, é algo complexo de entender, porque, primeiro, que a gente não tá no lugar delas, a gente não sabe de nada. E também porque a gente acha, tipo assim, mano, ela poderia estar com uma vida muito melhor aqui. Então, as pessoas ficam meio que sem acreditar. E, tipo, realmente, eu concordo com isso que a Letícia falou. Dá pra ver que a mãe dela tá incomodada todo o vídeo, tá triste, tá passando por um perrengue absurdo, tá fazendo o máximo do máximo pra conseguir estar lá. E que ela tá se desgastando e se desdobrando o máximo possível pra poder estar lá. Eu acho que, na minha opinião pessoal, no nível de reconhecimento que a Gabriela já tem aqui no Brasil, se ela continuasse aqui no Brasil e desse uma vida boa pra mãe e pro irmão dela, seria ótimo, sabe? Porque ela estaria devolvendo todo o amor e carinho e tudo que a mãe dela fez por ela durante anos. Mas parece que ela quer ainda mais. Quer tirar ainda mais da mãe dela. Uma opinião minha, pessoal, tá, gente? Posso estar falando besteira, mas enfim. Bora assistir aqui mais um vídeo. Play.
porque a mãe dela deixou de ser empresária no Brasil para ser humilhada como babá nos Estados Unidos só para realizar o sonho da filha de se formar em psicologia lá. Elas gravaram um vídeo muito emocionante aqui para a plataforma sobre momentos em que elas já pensaram em desistir de morar nos Estados Unidos, que gerou tanta polêmica e comentários negativos que ela até silenciou os comentários. Basicamente, nesse vídeo, a mãe dela conta que antes da Gabi nascer, ela era empresária e aí depois de um tempo ela passou a ser empresária da Gabi até se tornar babá nos Estados Unidos depois que ela decidiu se formar lá. Elas também contam sobre a dificuldade que é morar nos Estados Unidos e que basicamente a mãe dela trabalha muito para conseguir simplesmente gastar todo o dinheiro do trabalho dela com aluguel, comida e que não sobra pra nada. O vídeo gerou tantas polêmicas e comentários que ela silenciou e depois fez um outro vídeo em resposta a tudo que as pessoas estavam dizendo. E nesse vídeo uma menina comentou assim: "Eu sei, gente, pra quem cresceu com pais não convencionais é estranho ver, mas existem pais que amam os filhos de verdade e que colocam a felicidade deles como prioridade. Sorte da Gabi e a gente que lute." Muitas pessoas comentaram que se ela tivesse no Brasil, ela conseguiria se consolidar muito melhor e dar uma condição muito boa para a família dela, já que ela é uma ótima atriz e aqui tem várias oportunidades, principalmente para pessoas muito talentosas como ela. A mãe dela também confirmou que não está lá porque ela foi obrigada ou por conta das filhas, mas por um desejo pessoal e próprio de estar onde os filhos estão e por já assim se sentir realizada. Independente de qualquer coisa, nós conseguimos ver que as duas, né, são muito apegadas e que atualmente elas fazem conteúdo juntos aqui na plataforma. Então ela deixou bem claro, né, que ela não tá lá forçada, que ela tá lá pra ficar com os filhos mesmo e pra realizar o sonho e o desejo dos dois filhos dela, né, tanto da Gabriela como o menino, porque a gente fala que as pessoas estão falando que a família dela tá lá por causa dela, mas o irmão dela também tá estudando lá, então ele também tá lá. A gente não tem como afirmar nem nada se tipo, ele tá lá obrigado, ou ele tá lá porque ele não quer, ou ele tá lá porque ele quer. Isso aí vai de cada um acreditar no que quer, porque ele não se pronunciou, não falou nada. Só quem veio falar foi a Gabriela e a mãe dela. Mas enfim, bora assistir aqui mais um vídeo. Leia. Ele não é para imigrantes, o sonho americano é para o próprio estadunidense. Talvez eu esteja um pouco atrasada para falar sobre isso, mas como uma pessoa que morou fora do país, nos Estados Unidos, durante 3 anos, e tive a oportunidade de levar minha mãe para lá, porém não fiz, eu vim comentar aqui sobre os vídeos da Gabriela Saraiva em relação a toda a história dela com a mãe dela lá fora. E aí eu tenho muitos pontos para apontar nessa história que ela contou, e o primeiro deles é que ela, vamos contextualizar, né? Mas ela se mudou muito nova para os Estados Unidos junto com a mãe dela e todo mundo tá comentando quão consolidada a carreira dela era aqui no Brasil, que ela podia ter uma vida muito mais estável do que ela tem lá nos Estados Unidos, porque ela realmente conta que, assim, as coisas não são fáceis lá. Mas ela se mudou de país pra ir atrás de um sonho. Sendo assim, como ela era muito nova, a mãe dela precisou ir junto. Não tinha como ela simplesmente sair do Brasil com 15 anos pra... Tipo assim, ela tinha a opção de fazer um intercâmbio? Tinha, mas ela quis imigrar de uma vez e é isso. E aí eu acho que ela foi com muita sede ao pote, entendeu? Ela realmente comprou aquela imagem de que, porra, vou me mudar, vou me jogar no mundo, vou me jogar lá dentro daquele país e as coisas vão simplesmente florescer. E não é assim que funciona. Eu acho que ela é muito nova, ela foi muito nova e ela tinha outras oportunidades antes de se jogar da forma que ela fez. Só que a gente tem que entender que, da forma que ela era muito nova, a mãe dela precisava estar ali com ela. Então ela não foi a única pessoa que foi lá e fez sozinha, entendeu? Grande parte daquilo também se diz a mãe dela. A mãe dela, tipo, cara, fez de tudo pelo sonho dela. Eu vi muita gente culpando a Gabriela Saraiva, gente, falei o nome errado. Enfim, eu vi muita gente culpando ela, só que ela tá ali com a mãe dela, cara. Ela não tomou essa decisão sozinha, ela nem podia tomar essa decisão sozinha. Tudo bem que ela deve ter enchido o saco para um caralho da mãe dela, com certeza, mas... Assim como eu acredito que a mãe dela também saiu do Brasil falando, tipo, com a ideia do sonho americano, né? Eu acho que não foi só a Gabriela que tinha isso na cabeça. Inclusive, Gabriela é o nome da minha irmã, eu tenho topado. Tipo, eu acho que foi um plano, a ideia de todo mundo, só que quando chegou lá, a mãe dela viu que era uma realidade totalmente diferente, só que agora meio que ela não pode voltar, porque ela não tá sozinha e não é só uma decisão dela, digamos assim, porque se ela resolver ir embora e querer levar os filhos, não sei, tipo assim, meio que ela vai impedir o sonho, agora que já tá lá, ela quer continuar e quer esperar eles terminarem a faculdade. Então pra ela tá sendo mais complexo, porque pra ela a dificuldade é muito maior do que é pros filhos, né? Ela tá lá pra realizar o sonho dos filhos, ela achou que ia ser algo totalmente diferente. Eles foram realmente com muita sede ao pote, mas ela não tá sozinha, ela não pode, tipo, ai, deu errado, vou embora, vou desistir, vou voltar pra minha vida. Ela não tem essa opção mais.
tipo assim, meio que na cabeça dela ela não pode mais fazer isso, porque agora ela já tá lá, ela tem que fazer pelos filhos, sabe? Não foi só ela que tinha isso na cabeça, a mãe dela também tinha isso na cabeça. E aí, quando elas chegaram lá, depois de um tempo, elas entenderam uma coisa que eu vou falar aqui. É difícil escutar e aceitar isso, porque a gente cresce com isso na nossa cabeça. Mas o sonho americano não foi feito para o imigrante, o sonho americano foi feito para o próprio estadunidense. E eu descobri isso morando nos Estados Unidos. Simples assim. O sonho do norte-americano é ser bem sucedido, é ter mão de obra barata, para eles pagarem pouco pelos serviços que eles precisam. A idealização do sonho americano é para o americano norte-americano estadunidense. A gente não tá envolvido nisso. A gente é América do Sul. Sim, mas a gente tá excluído dessa parte aí, viu? Agora, sobre a parte de levar a mãe para os Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de levar minha mãe para os Estados Unidos, mas eu, como uma pessoa que voltei ano passado, no auge dos meus 27 anos, eu tive consciência suficiente para entender o que a minha mãe ia passar lá, entendeu? Com 15 anos eu também não teria consciência, não. Eu falaria, mãe, vamos, e é isso. Aconteceram várias coisas na minha família e disso ficou eu e a minha mãe aqui no Brasil, eu morando em Atlanta. E eu tive a oportunidade, né, de até levar minha mãe para os Estados Unidos. A primeiro que ela não queria, tá? E depois eu comecei a pensar, você começa a processar a situação, tipo, vale mesmo a pena? Gente, como é que eu vou enfiar uma senhora de 60 anos em um país do qual ela não fala a língua? Um país do qual ela já está, tipo, com uma idade avançada, digamos assim, para ficar limpando 10 casas por dia, onde ela vai ficar extremamente solitária, porque é difícil você chegar lá e se enfiar nas bolhas. Se pra gente que já é mais novo é difícil, imagina pra gente mais velha. Eu morava realmente em uma região que tem muito brasileiro. Na região não, mas lá no estado da Georgia tem muito brasileiro, ali em Marietta. Mas é um lugar difícil de você se infiltrar. Então a minha mãe ia passar por uma situação tão solitária que ela provavelmente ia cair numa depressão pior do que ela já estava estando aqui no Brasil, entendeu? E por mais que eu esteja chegando nos meus 30 anos, eu entendi que é muito mais fácil eu voltar pra cá e ajudar a reconstruir a minha mãe do que eu levar pra lá e continuar mantendo a minha vida enquanto ela tá sendo destruída aos poucos. Por ela não ter ali um calor humano, por ela não ter um suporte. Porque ela ia chegar lá, eu estava atolada de trabalho, porque eu trabalhava o tempo inteiro, eu mal tinha tempo pra mim, como que eu ia ter tempo pra ela, entendeu? Então ela ia estar ali completamente solitária, se ferrando sozinha. E é por isso que eu voltei pra cá, porque eu sei que daqui uns 2, 3 anos, eu consigo começar do zero de novo. A minha mãe não consegue começar do zero de novo. E aí muita gente me perguntou na época que eu voltei pro Brasil, por que você não levou sua mãe pros Estados Unidos? Exatamente por isso. Porque eu não teria condições de ajudar a minha mãe a colocar as peças no lugar, entendeu? E o que faltou na Gabriela e talvez na mãe dela também foi maturidade pra fazer esse tipo de decisão e de não se jogar num lugar que realmente não é o seu lugar no momento. Que você não tem conhecimento daquilo, que você vai aprender na paulada, é isso, entendeu? Mas eu mais que entendo o fato da mãe da Gabriela Saraiva ter ido com ela pra viver o sonho da filha. A menina tinha 15, 14 anos, não sei faz quanto tempo que ela se mudou. Ela ainda é menor de idade, pelo menos lá nos Estados Unidos ela ainda é, eu acho que ela tem 18, 17 anos, não tenho certeza. E é isso, gente. Os meus pais, eles fizeram de tudo, assim, pra eu realizar os meus sonhos também. E vocês estão revoltados com uma mãe que foi atrás dos sonhos da filha dela? O problema é de vocês. As pessoas, elas aprendem com as porradas que a vida dá. E tá tudo bem, cara. Gente, é basicamente isso. Trouxe pra vocês diversas opiniões, né? Tanto a favor quanto contra tudo isso que tá acontecendo, pra vocês tirarem as próprias conclusões de vocês também, né? Pra gente não só ficar só de um lado da história. Mas é basicamente isso. O que vocês acham disso tudo? Você acha que a Gabriela Saraiva fez certo, que elas deviam voltar, que elas estão passando muita dificuldade lá? O que vocês acham disso tudo? Não esquece de curtir o vídeo, de comentar também, pra me ajudar, tá bom? E se você quiser, você compartilha esse vídeo com um amigo pra ele assistir esse vídeo também, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.